Alô você, telespectador da TV Mar, canal 525, um grande abraço. Estamos começando mais um Canal Esportes, né? 11h30, em ponto. Canal Esportes também com muitas notícias e atualizando você, torcedor, a respeito da sequência do Campeonato Alagoano. Daqui a pouco nós vamos falar da semifinal entre CSA e CRB, amanhã à noite no Estádio Rei Pelé. E também detalhes sobre a final do Campeonato Alagoano, decisão do terceiro lugar. A federação tem algumas datas e daqui a pouco nós vamos explicar cada situação. Aqui no estúdio nós vamos conversar com o eterno ídolo do torcedor azulino, o eterno ídolo do torcedor alagoano, Jacozinho, vai conversar com a gente sobre os projetos, das metas, como tem acompanhado também esse momento decisivo do Campeonato Alagoano e o que tem feito, né, também depois que se afastou do CSA. Daqui a pouco, aqui no programa. Se afastou do dia a dia, porque o coração continua ainda muito firme pelo Centro Esportivo Alagoano. Vamos trazer muitas notícias e o cenário do futebol brasileiro. A partir de agora, está começando o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana, o nosso Canal Esportes. Portal Gazeta Web, retransmitindo a nossa programação, as nossas redes sociais, ferramentas importantíssimas para a interação com a produção do programa e o aplicativo TV Mar, neste exato momento, também retransmitindo a nossa programação. Quero cumprimentar a fera Jacó, rapaz, de novo aqui no programa. Prazer mais uma vez tê-lo aqui, olha aí, toda a reverência do Jacozinho. Prazer mais uma vez aqui recebê-lo no programa. Vamos falar um pouquinho a respeito dessa sua história, como é que está sendo essa sequência de vida do nosso Jacozinho depois que você se afastou do dia a dia do CSA. Muita gente pergunta, né, como anda o Jacozinho, o que é que o Jacozinho tem feito, Viderlan? O Jacozinho está aqui em Alagoas. Como é que tem sido a vida do Jacozinho? Bom dia, Jacozinho, para você. Bom dia, galera, estamos aí. Olha, Viderlan, tem milhares e centenas de telespectadores assistindo esse programa, tá certo? Isso. Eu mandei, eu fiz um funzuê, divulguei. Por quê? Porque eu estou viajando esse Brasil todo, né? Hoje eu sou empresário, né, e estou levando jogadores, buscando jogadores. Continuo aqui em Maceió. Só vou sair de Maceió se a galera disser pode ir embora. E eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Então, eu vou morrer aqui em Maceió, pode ficar tranquila. Da mesma forma que o pessoal te perguntam, me perguntam também, tá onde? Eu digo, eu tô aqui e daqui ninguém me tira. Claro. Então, estamos juntos aí e rodando o Brasil, né? Levando jogadores, trazendo jogadores e quem sabe, proposta para treinadores já recebi, mas eu tô melhor como empresário. Como empresário, eu estou melhor assim. Então, vamos deixar assim e torcer pelo CSA ser campeão. Ô, Jacozinho, agora falando um pouquinho desse seu desafio agora como empresário, né? Trabalhar, por exemplo, nos bastidores do futebol. Muda muita coisa, o que é que você precisou também aprender, né? Teve que se reinventar para sair daquela visão, eu quero ser treinador, porque você assumiu o CSA em alguns momentos, não é? Como profissional, inclusive. Então, o que é que você precisou reaprender para poder entender também que ser empresário precisa também de uma postura, de um posicionamento para esse mercado do futebol? Olha, tive que aprender pouquíssimas coisas, porque quando a gente vive dentro do futebol, como foi a minha vida toda dentro do futebol, a gente já conhece os macetes dos empresários, né? Conhece o macete daqueles jogadores. Uma coisa que eu aprendi o melhor, deixei o pior para trás, é a essência de mentir, né? Sim. De mentir. Então, eu faço as coisas de acordo com o certo. Eu já sou incapaz de estar mentindo. E vários aí mente para poder colocar o jogador, às vezes até castigar o treinador, porque o empresário, você indica e se não for uma peça boa, o carro vai quebrar. Entendo. No meio do caminho. Então, eu só faço aquilo que eu acho que é bom. E se o jogador tem um defeito, é assim, você quer. João Paulo, que eu trouxe aqui para a base, que botei no CSA, que jogou na Série A, 3 jogos. Hoje, ele está lá no Democrata, de Governador Valadares, já vai para o São Carlense, me ligaram e eu já acertei, já está lá. Então, outros jogadores estão no Cuiabá,
entendeu? São jogadores Sub-20. que você também já administra a vida deles, né? Sim, sim. Tem 6 a 8 jogadores aí que a gente está administrando. E com o conhecimento que eu tenho, graças a Deus que o futebol me deu, então fica mais fácil, né? A gente tem falado com os treinadores, os que passaram aqui, amigos nossos, por onde eu passei, fiz amizade. Então é muito fácil a gente ser empresário com o conhecimento que a gente tem. E é isso que nós estamos fazendo no dia a dia. Ô Jacozinho, falando dessa situação do futebol, é verdade, claro, nós que acompanhamos os bastidores do futebol, sempre ouvi dizer que tem sempre aquela ideia do empresário ter 5, 6 jogadores e diz assim o seguinte, ó, eu tenho um jogador bom, você quer esse meu jogador, mas em compensação eu tenho outros 4 que precisa acompanhar e são 4 desgraças que vêm muitas vezes para o time. 4 jogadores pernas de pau que vêm muitas vezes para um contrapeso. É um pacote. É verdade, existe isso no futebol, Jacozinho? Existe, sim, existe. Você faz um pacote, né? Então, quem quiser... É igual aquela caixa de bombom. O cara tem um bombom que você tem um preferido ali, né? Mas tem os outros que são uma desgraça também, pelo amor de Deus. Justamente. Ninguém quer. Quantos jogadores já passaram aqui pelo CSA, né? Sim. Que foi mandado embora. Um e vinha, acertava. 2, 3, não acertava. Ia mandado embora. Já chegou o jogador aqui no CSA, machucado, e ficou aí 1 mês, 2 meses. Um exemplo, Berola, Neto Berola. Sim. Chegou aí um Neto Berola, mas foram vários. Que chegou aí, passou 1 mês, 2 meses, se recuperando. E foi um único que ajudou o CSA a ser campeão. 2 jogos que ele fez, deu o título ao CSA, entendeu? Então, tenho certeza absoluta, que o empresário tem que ter um bom coração. O empresário, ele faz o pacote, isso é pela diretoria do clube, sim, tá? A diretoria do clube. Quer aceitar? Aceita. Não quer? Não quer. Então, o empresário faz o pacote dele e se der certo, deu. Você foi desligado do CSA em 2021, foi isso? Ou 2020? 2021. 2021, né? Você foi afastado do CSA, ou seja, terminou aquela responsabilidade de dia a dia. Quando você foi liberado do CSA, você fazia qual função lá, Jacozinho? Estava como o quê? Auxiliar técnico do profissional. Ah, estava como auxiliar técnico do profissional. Técnico profissional. Estava trabalhando com quem lá na época? Quem era o técnico? Primeiro foi a Agel, depois de Agel foi o Moser. É verdade que o Agel é um jogador, é um treinador explosivo, né, Jacozinho? Como é que era o contato dele com os jogadores ali? Ele saiu atirando para tudo que é lado contra o CSA, não foi? O Agel é um treinador que fala a língua do jogador de futebol. O Agel conhece, o Agel esteve lá dentro. É que todos os treinadores tivessem a experiência que a Agel tem, eu acho que o futebol brasileiro seria melhor. Sim. Mas tem muita gente que insiste em fazer faculdade. Eu não estou dizendo os que fizeram, fazer cursos lá na CBF, muitos não têm condições de fazer e vai ficando para trás. Para trás como? Porque não tem brecha. Quem faz um curso na CBF, ele tem indicação dos diretores lá dentro para os clubes, né? Sim. E a gente, às vezes, fica a ver navio. Então, o treinador tem que ser aquele que jogou. O treinador é psicólogo, o treinador é um professor, o treinador é um pai, o treinador é a mãe, entendeu? Então, o treinador é tudo isso. E a gente não aprende isso na faculdade para ser treinador de futebol. Nós sabemos quando o jogador quer nos derrubar, nós sabemos quando o jogador... Quando o jogador quer derrubar, o que é que ele faz? Me conta aí, Jacozinho, vai. Você que já viveu essa situação de perto. E aí, de repente, você está ali trabalhando, é o técnico do time, e você percebe que o jogador quer derrubar aquela função que você exerce, ou seja, tirar o seu ganha-pão. O que é que o jogador geralmente faz, que você já começa a ficar ligado? Quando o jogador quer derrubar o treinador, ele começa a perder bola, errar.
se machucar, entendeu? Ele se machuca, fica 2, 3 jogos fora, sabendo que ele é o bambambam do time, ele é o craque do time, sim, entendeu? Sim. Faz panelinha lá dentro com os outros jogadores e aí o treinador já começa a ver quem é quem. O que acontece para o treinador dar o troco nesse jogador? Diga aí, explica aí, deu pulo do gato. Vou falar agora. Deu pulo do gato. O treinador... Atenção, hein? Aula grátis aqui. Presta atenção. O treinador põe ele no banco, automaticamente esse jogador vai dizer, eu estou no banco, então não vou treinar, nos treinos é bem devagar, não quer aquela moleza, aquela coisa toda. 4, 5 jogos no banco. O jogador não treinou. Então, quando chega no clássico, ele coloca o jogador. O jogador está mal fisicamente, está mal de visão, entendeu? Então, começa a errar, começa a dar passo errado, começa a fazer bobagem. A própria torcida vai se encarregar de tirar o jogador. Então, é assim que o treinador também derruba o jogador. Claro. Não quer derrubar ele. Agora, tem treinador que muitas vezes tem os atletas dele, os preferidos ali, de repente, nem sempre aquele que está bem é o que acaba sendo muitas vezes escolhido pelo treinador. Acontece muito isso no futebol, Jacó? Acontece. Por exemplo, na época que você era jogador, você já sabia que estava melhor do que aquele outro companheiro, mas tinha que respeitar a posição do seu técnico. Justamente. Mas sabia que estava melhor. Aí o treinador, na hora de definir o time, Jacó, você vai ficar no banco hoje, tá? Vai começar com fulano ali. O jogador fica pé da vida com uma situação dessa, não fica não? Fica, qualquer um fica. E aí, mas explica aí, acontece isso? Acontece sim, acontece quando o jogador gosta, o treinador gosta do jogador, o estilo de jogo do jogador, e tem aquele outro que joga mais, mas ele define esse jogador como seu titular. O que é que você tem que fazer como jogador? No meu caso, eu tive uma situação dessa no Santa Cruz, quando eu fui vendido para o Santa Cruz. Eu passei uma situação dessa, de eu não entrar na panela dos demais jogadores e eles colocaram eu para fora. Deu escanteio em você. Como era que eles faziam? Como é que era a panelinha? Você chegou lá no primeiro dia de treinamento, botou um meiãozinho e tal. Sim, aí você começa ali, a primeira visita é boa, aí daqui a pouco você já, numa concentração, você já fica isolado, ninguém te procura e você vai ficando para trás. Eu entrava no jogo, eu ganhava a bola, ia lá, tomava a bola, dava para o meio de campo, aí os caras gritavam, vai Jacó, e metia para o outro lado, entendeu? Aí eu voltava correndo, recuperava a bola de novo, tocava, ele metia para o outro lado. Vai Jacó, toma aqui, e aí eu tomo correria. Aí, tome do outro lado. Mas sabe como isso você tem que fazer para abafar tudo isso e você voltar para seu lugar, ser titular? É você correr, batalhar, que a própria imprensa vai te colocar como titular. Entendi. A própria torcida vai te colocar como titular. Entendi. Não adianta brigar, porque o outro jogador não tem culpa, entendeu? Não tem culpa e você vai voltar a ser titular, assim como eu voltei. Eu fiquei 2 jogos fora, mas a torcida gritando Jacozinho, e eu voltei. Jacó, quando entrava virado no Siri, meu irmão, pra cima de todo mundo, né, Jacó? E era assim, eu tinha faro de gol, né? Sempre eu fazia um golzinho. Eu já fiz gol até de costa, né? Olha só. O zagueiro foi dar o chutão pra frente, eu botei as costas, ela bateu e entrou nas minhas costas. Quando o cara tem estrela é outra coisa, né? Ô, Jacozinho, deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que tá nos acompanhando, né? O pessoal mandando mensagem. Quero mandar um abraço pra minha amiga Adelaide Nogueira. O Lino mandou essa mensagem aqui pra gente. E o Durval, né? Durval Vanderlei, diz que está assistindo também o programa, que é tio da Adelaide, está assistindo, mandando um forte abraço para você. Então manda naquela tela, na câmera 1 ali, manda um abraço para ele. Alô, Durval Vanderlei, um abraço. Alô, Durval Vanderlei, um abraço. Meu amigo Lino, né? Também, meu abração, irmão. Abraço de vocês, viu? É isso mesmo. Vocês moram no meu coração sem pagar aluguel. Ô, Jacó, vamos fazer aqui uma menção para um outro problema que muitas vezes acontece dentro de campo. Eu quero saber se você já viveu isso também na época de jogador. Você tinha um grupo, o Flamengo está vivendo muito isso hoje, né? O Flamengo está vivendo muito isso. É verdade que existe grupo também que se forma para poder mandar mais no clube do que o presidente? E é lá dentro mesmo que o cara diz assim, ó, não adianta, pode vir o treinador que for, não gostei do trabalho dele, a gente vai fazer tudo diferente do que ele está orientando ali. Acontece isso, Jacó? Acontece sim, tem muito disso.
Isso tem mais de clubes, né, maiores, né? Como Flamengo, Palmeiras, Flamengo, né? Os medalhões, né? Você vê jogadores que já está superado, mas ainda está ali dentro, e aí quer mandar, entendeu, no treinador. Aí onde é que vem o pulso do treinador, né? Porque o jogador já fui... Estou aqui... Se pegar um grupo desse, Jacó, eu quero perguntar o seguinte, como é que um treinador tem que agir quando pega um grupo desse? Está sabendo que o grupo está ali criando uma armadilha para poder derrubá-lo, entendeu? O treinador chuta o balde, como é que funciona ali para ele ganhar o respeito do grupo? Diz aí, numa situação dessa, Jacó. Tem várias funções ali. Você ser amigo dos jogadores, você conversar com os jogadores, você chamar eles para você, porque Filipão é o paizão desse jogador de futebol, porque Filipão, eu falo que Filipão é um paneleiro, mas é um paneleiro da vitória, do bem, porque ele pega os cabeças e traz para ele, Sim. Junta, e aqui vai coordenando e colocando a garotada ali dentro e para ir jogando. Então ele traz esses jogadores para ele, então não tem como derrubar Filipão, é difícil. Agora, quando você é treinador que quer bater de testa com grandão, com cara, com bambamã, que já foi campeão, que já é isso, já é ídolo, você vai cair do cavalo. Entendi. Então é diálogo. E eu já tive lá no CSA vários problemas assim, né? De mesmo? Treinador que não conversava com os jogadores. Você sabe que passou vários jogadores, grandes jogadores de nome no CSA, né? E os caras se reunia, conversavam entre eles e essas coisas todas. Então, o treinador tem que fazer o quê? Eu orientava os treinadores que eu chegava aí. Chama o pessoal, faz um churrasco com o pessoal. A gel era assim. Faz um churrasco pros caras, né? Faz um churrasco, vamos conversar, vamos bater um futebol. Menino e cerveja que o menino fica feliz. Acabou. Ele vai aderir. Você chega e diz, eu quero um esquema assim, 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 assim. Aí chega um ou dois, já veterano, professor, eu acho que não vai dar. Você acha que não vai dar? Vamos tentar, cara. Vamos tentar. Se durante o jogo, você vê que não dá, aí a gente muda, faz aí o que você está pedindo. E aí vai. Porque não existe treinador melhor do que ninguém. Não existe jogador melhor do que outro. Entendeu? O grande erro é quando o cara começa a pensar que ele é mais estrela do que o outro, né, Jacó? Aí desfaz tudo, né, Jacó? É aí que começa... Quem foi o cara mais complicado, Jacó? Que você, na época que trabalhava lá no CSA, inclusive até como coordenador, depois passou a ser auxiliar, que você observava de, rapaz, esse cara aí é casca grossa. Quem foi o mais complicado que você teve ali que buscar um jeitinho, ouvir um treinador também, utilizar o jeitinho para poder trazer aquele atleta que, a princípio, parecia aquele jogador assim, brutão, totalmente desgarrado para o grupo? Quem foi? Teve vários lá, teve jogadores que estavam treinando separado lá no CSA. E eu era que ficava com eles e conversando e eu ficava conversando com ele. Cara, que nada, Jacó. Esse treinador pensa que manda mais do que eu e tal, e o Jacó aqui. Ajeitando o meio de campo para não sair ele como ruim, nem o treinador como ruim. Era o elo de Jacozinho. Né? Era um pacificador, justamente. Né? Tantas e tantas vezes eu dei conselho ali a jogador, conselhos espirituais, conselho que trazia a família para se aconselhar, e eu falava com os caras, calma, a sua hora vai chegar, treine, está treinando separado? Treine mais do que você quando estava treinando, quando estava no grupo, para mostrar para ele que você está treinando e se você entrar, está bem, entendeu? Entendi. Então, muitos deles hoje, até hoje, me ligam, me agradecendo, né? Falando muito da minha pessoa, dizendo que mudou muito. Por quê? Porque você não pode ser o cara, o bambambam. Não. Você é ser humano, você erra, entendeu? Você pode numa partida estar bem, mas na outra você está ruim. Então, vamos ser unidos. Nós subimos, o CSA subiu. Da D, foi D, C, B, A. Por quê? Porque nós tínhamos um grupo muito unido. A gente fazia oração antes de qualquer coisa. Da D para C, foi isso? Foi. Da D para C, da C para B, né? Eu não cheguei aqui, não tinha nada. Aí ganhamos a D, depois a C, B e A. A gente fazia culto na concentração. Horário de treino, antes de iniciar, oração
Por isso que Deus nos abençoou e nos colocou lá. É verdade, isso é muito importante. O Jacozinho que, como ele mesmo disse, né, ficou até 2021 no CSA. Você saiu de lá do CSA com alguma mágoa, Jacozinho? Ou você é uma pessoa que não guarda, por exemplo, mágoa de ninguém, mas que se tivesse a oportunidade, por exemplo, de tentar colocar as cartas na mesa em uma conversa, se redimir de algumas coisas que talvez ficaram aquelas coisas malditas ali, né? Ou pelo menos que você não colocou e que acaba no futebol, por ser um clube grande, muitas vezes as pessoas elas potencializam demais as atitudes das outras. Você teria esse desejo, Jacozinho? Como é que foi a situação aí lá no CSA? Ficou alguma mágoa com alguém também? Não, lá no CSA eu não tenho mágoa de ninguém. Uma, que a diretoria passa, né? A diretoria passa e o CSA fica. E eu sou grato, mas muito grato mesmo ao CSA, né? Eu não sou grato a diretores. Diretores que passaram, que já se foram, é o João Lira, que ali foi o melhor presidente que já passou na minha época, né? Da Francal, seu Francisco da Francal também, né? Que passou aí. Argel, que foi um grande treinador, né? Que está aí. E muitos que tiveram aí. Agora, mágoa eu não tenho de ninguém. A gente fica meio assim insatisfeito, decepcionado, mas isso é normal, isso já passou. Primeira semana eu fiquei muito decepcionado, mas já passou. Encontrei Rafael Tenório aqui, presidente do conselho dele. Presidente do conselho, e aí ele me viu dentro do carro, ele veio até a mim, eu baixei o vidro, desci do carro, falei com ele, tudo numa boa, não tenho raiva de ninguém. Eu só quero que vocês que estão lá no comando façam o CSA novamente subir a Série A. Isso aí é uma missão realmente que o CSA vai ter pela frente agora com o presidente do clube, é o Marco Coelho, que para mim fez um grande papel em ter reativado as categorias de base. De base, isso aí. Porque doía muito ver o CSA, um clube como o CSA, um formador, tem DNA de formação de jogadores, Jacozinho, um celeiro mesmo de craques, foi obrigado a encerrar suas atividades nas categorias de base. Você estava lá naquela época, né, Jacozinho? Tava. Você foi contra, não, Jacozinho? Como foi sua posição naquele momento? Eu acho que isso também foi um dos motivos de eu ter saído do CSA. Porque eu fiz muitas lives falando que era um tiro no pé que a diretoria estava dando e acabar com a base. A base é o início de tudo. A base é o banco central do clube. É a base, entendeu? Então, acabando a base, acaba o banco. Faliu o banco. Então, não tem para onde sair. Você tem que estar montando o time todo ano, caríssimo. E com você com a base, que a base já vinha até bem, né? Com o Mossoró ali, a base já vinha agora o Mossoró crescendo. voltou, né? Mossoró voltou, tá aí chegando para reformar novamente, né? E eu tenho certeza absoluta que Mossoró vai colocar jogadores aí, como eu coloquei, né? O João Paulo foi uma indicação sua. Uma indicação minha, não. Eu tive que botar João Paulo na minha casa para ele ficar, porque não tinha onde ficar. E eu trouxe João e disse: esse menino aqui vai render dinheiro para o CSA. E eu vou deixar ele na minha casa. Você acreditou na situação? Acreditei. É difícil, Jacó, né? vê essa matéria aqui, solta aí rapidinho. Vê essa matéria aí, pessoal. O novo rei do Recife. Coloca aí, tela cheia. Novo rei do Recife. Jacozinho trocou Maceió por uma cidade 3 vezes maior. Recife é hoje um cenário mais adequado à sua fama. Essa matéria foi publicada na época em que você foi anunciado pelo Santa Cruz. O Jacozinho, em 1985, matéria da revista Placar, destacando a chegada de Jacozinho ao futebol pernambucano na equipe do Santa Cruz. Foi isso, de fato, que pesou, Jacozinho, naquela oportunidade, você trocar Maceió por Recife, a capital de Pernambuco, por ser uma cidade 3 vezes maior, pelo futebol pernambucano, que vivia um outro momento? O que é que pesou naquele momento ali? Com certeza foi essa matéria aí e pelo jeito que eu cheguei no Santa Cruz. A cidade parou. Eu saí em carro aberto na cidade. Outdoor, Jacozinho agora é nosso, em vários lugares. Então, os jogadores que já estavam ali são seres humanos. Os caras ficaram com ciúme. Ficaram com ciúme, são seres humanos. Quem é que jogava ali naquela época no Santa Cruz, que você sentiu assim que ficou bem ciumado naquela época?
Foi vários jogadores, né? Vários, mas na época tinha Birigui, goleiro, Roberto, Coração de Leão, que já tinha sido seleção brasileira, né? Sim. E outros jogadores ali que fizeram uma panelinha, mas graças a Deus... Todos botaram você no braço. Quando o Jacozinho pegou 2, 3 bolinhas... Você vê uma matéria dessa aí, capa do placar... E essa aqui? E a capa da placar aqui? Bota aí rapidinho, a capa da placar. Essa capa do placar aí... A camisa da seleção brasileira. Naquela época, em 85, o jogador do Nordeste não entrava nem por dentro da página. Não tinha uma linha na placar. Não tinha. E de repente, chega Jacozinho para capa do placar e 5 páginas dentro, falando. Então, isso aí machuca muita gente, entendeu? Machuca muitos jogadores, eu sei como é o futebol, mas Deus, quando tem um propósito na vida de alguém, não adianta, pode vir quem for, pode passar um rolo compressor que a gente sai de lado. Eu sei que você já respondeu várias vezes essa matéria, nas vezes em que foi provocado, Jacozinho, sobre aquela situação do tal jogo do Maracanã, né, da despedida do Zico. Você já explicou isso aí várias vezes, a história foi contada de trás para frente, da maneira correta, já todo mundo já sabe. Mas, ô Jacó, o que é que aquilo trouxe de mudança para a sua vida depois daquele momento onde você, né, teve a campanha também muito forte, feita naquela oportunidade pelo nosso querido Márcio Canuto, né, precisamos dizer isso, né? Mas o que é que mudou, por exemplo, na sua vida, de fato e de direito, depois daquela participação no jogo da despedida, né, do Zico, naquela oportunidade que tinha Maradona também aqui no Brasil, jogando no maior palco do futebol brasileiro, que foi o Estádio Rei Pelé. Essa, para mim, foi uma das imagens mais emocionantes dos últimos anos, não é, que a TV Globo conseguiu produzir, que foi esse encontro, né, do Jacozinho com o Márcio Canuto depois de muito tempo. E aí o Jacozinho, tomado em lágrimas, né, muito feliz nesse reencontro com o Márcio. Você fala com o Márcio todo dia, né? Todo dia. Márcio, o que é que mudou isso aí na sua carreira, Jacozinho? Me fala aí, porque eu sei que o futebol, eu estou perguntando isso por uma razão. O futebol, ele é um esporte que, ao mesmo tempo que consegue promover, ele tem uma capacidade muito grande também de tirar um personagem que deixou sua marca na história de cena. Sim, né? Sim. Hoje, por exemplo, o Jacozinho, se você observar, vive aqui em Maceió, mas pouquíssimas pessoas sabem que o Jacozinho, a não ser quando ele aparece, né, numa reportagem, a não ser quando o cara encontra ele na rua, o Jacozinho, mas as pessoas de fato elas esquecem. E eu gostaria que você falasse o que é que isso tudo mudou em sua vida depois dessa participação aí com a camisa da seleção brasileira nesse jogo festivo lá no Maracanã. Mudou muito a minha vida, porque foi aí que eu encontrei Márcio Canuto, meu conselheiro, né, meu paizão, aonde eu passo eu falo. E todas as lives que eu faço, eu estou sempre falando em Márcio Canuto, porque foi ele que mudou a minha vida. Primeiramente Deus e depois o Márcio Canuto, porque eu era um grande jogador, né? Não no tamanho, mas no futebol. Né? Era ligeiro, né? Era ligeiro, muito rápido. Eu driblava em velocidade, aí não tem como pegar, não tem como um lateral, um zagueiro se virar para correr atrás de mim, não tem, ia ficar lá atrás, né? Aí eu tenho um ditado que eu falo bem assim, para pegar Jacozinho só se vir de táxi, né? Porque a pé não pega. E Márcio Canuto foi meu conselheiro. O Márcio Canuto falou, Jacó, para com o negócio de noitada, Jacó. Para com essas coisas de bebida. Você era namoradora, Jacozinho? Você era namorador? Você era da noitada mesmo? De chegar na sexta-feira, sair e só voltar na segunda-feira? Não, na sexta-feira não. Quando eu tinha domingo tinha jogo, aí eu não saía. Agora, após o jogo, para me encontrar era difícil. Complicado, viu? Né? Era complicado, eu bebia muito, eu me prostituía muito, mas Deus colocou mais Canuto na minha vida para poder me orientar e fazer uma pessoa que eu sou hoje. Mudei totalmente de vida, eu ganhei muito dinheiro, mas também perdi tudo, mas Deus me restaurou e hoje eu sou muito grato, primeiramente a Deus e a Márcio Canuto. É por isso que tem aquela matéria. O que é que o Tele falou ali para você naquele momento? Eu tenho certeza que cada lance desse você lembra. Nós estamos mostrando algumas imagens dessa matéria da TV Globo, mas tem esse momento aí que o Tele, por exemplo, o saudoso Tele Santana, para mim, um dos grandes técnicos da história do futebol brasileiro, se não o maior técnico da história do futebol brasileiro. Um dia eu fui São Paulino por conta do Tele Santana. Um dia eu fui São Paulino. Aí, esse momento aí.
O que é que o Tele estava conversando com você aí? Fala Tele, aí. eu vou te falar ali. Tele me chamou, tá aquele zagueiro lá também que ia entrar, aquele outro zagueiro. Aí Tele viu eu em cima da bola, tremendo assim, as pernas em cima da bola. Aí Tele me chamou, aí disse bem assim, Jacozinho, você tá nervoso? Aí eu falei, não, senhor, mas você tá tremendo aí, Jacozinho. Aí eu disse, o senhor tá por fora, professor. Lá no Nordeste a gente aquece assim, tremendo. Mas o nervosismo. Nervoso total, meu irmão. Eu digo, meu Deus, o que foi que eu vim fazer aqui? Tele com aquela elegância, né, Jacozinho? Aí disse bem assim, tá aqui, você vai entrar no lugar do Falcão. Aí eu falei, Falcão? O rei de Roma. Roma. O rei de Roma. Aí eu digo, meu Deus, ele falou, você disse que não tá nervoso? Eu digo, não, só não ouvi, mas vamos embora, vamos pra dentro. E aí ele começou a rir, ele brincou demais comigo depois do jogo. Jacozinho, você é um cara corajoso, porque eu acredito que pouquíssimos jogadores... Eu sei que todo mundo sonha estar num grupo como esse aí, seleto grupo. É como se você tivesse hoje um jogo festivo que viesse para cá. Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, guardadas as devidas proporções, porque se formos entrar nessa discussão, eu diria o seguinte, vocês jogavam mais bola do que essa galera de hoje, tá? Tirando Cristiano Ronaldo e Messi, eu acho que estamos mais tomados por medianos. Se você tivesse, por exemplo, patamar salarial hoje, se o futebol fosse uma coisa em termos econômicos tão igual hoje do que na sua época, Jacozinho, você teria sido 10 vezes, 15 vezes mais rico do que, ou ganhando mais dinheiro do que você ganhou e torrou. Eu acho que você teria dinheiro para poder torrar, quebrar 10, 20 vezes, ainda por cima ainda estava rico, jogando a bola que você jogava. Agora, vamos falando dessa situação, Jacozinho. Eu diria o seguinte, que para mim, você tem uma coisa que eu acho interessante e fundamental para qualquer ser humano, que é a cara de pau. O cara chegar lá no meio, por exemplo, de Zico, chegar lá no meio lá do Maradona. E aí, parceiro, beleza? Como é que tá? Tudo certinho? Ó, conheceu? É amigo de várias datas. Quer dizer, é importante isso para a tua vida, foi importante para você se enturmar com esses caras, né? Porque você não tinha contato totalmente com eles. Naquela época não tinha WhatsApp. Não tinha nada. Nem tinha telefone dos caras. Nada. E de repente, com o Mascanuto que colocou você aqui nessa seleção, aí você já foi se enturmando ali com a galera. Tinha seu nome, claro. Você não chegou ali como totalmente um desconhecido, mas tinha seu nome. Mas na hora que foi chegar lá, por exemplo, no Maradona, pegou assim na mão do Maradona e tal, né? Como se fosse amigo de velhas datas. Cara de pau, fui lá, já tô dentro, agora vamos mandar ver aí. E os caras recebendo uma boa, né, Jacozinho? Uma boa, me levaram lá pro quarto. Júnior, pra mim, ali dentro, foi o cara. Foi o cara. Porque nervoso eu estava. Mas Júnior chegou lá, me abraçou e você joga muito. Toda a bola que eu pegar é pra você. Vai lá, mostra pra esses caras. E eu fui lá e a bola que ele mandou, matei no peito de meio lateral, fiz um lançamento. A outra foi Maradona que colocou e eu fui lá, matei o jogo. As pernas estão bombinhas, mas deixou o Cantarelli ali. Foi, porque na hora que eu entrei, aí o negócio passou, né? O nervoso passou. Eu digo, agora é comigo mesmo. E eu fui pra dentro e disse, é tudo ou nada. Até um Moisés... tinha um treinador na época do CSA que me liberou lá, todo sentado, que foi zagueiro do Vasco, que falou uma coisa que eu não esqueço nunca na minha vida. Ele falou bem assim, Jacó, vou te liberar. Esse é o jogo da sua vida. Olha o que eu estou falando, você joga muito e você vai matar a pau ali dentro. E você nunca mais vai ser esquecido no mundo do futebol. E não foi mesmo. Não foi mesmo. Fui lá. E você vai ficar... Esse gol, além de ter sido também um gol, Jacozinho, mas foi um golaço. Um gol do naipe de Romário, entendeu? Um gol do naipe de Romário para lá, para cima. Pegou ali na frente do Cantarelli, né? Ou seja, foi realmente um toque sutil e ao mesmo tempo de muita qualidade. Olha que elegância. Olha, aí depois os caras veem que... Não, sinceramente, os caras querem hoje que o Videlan venda aqui o peixe e dizer, não, o Salah, melhor jogador do mundo, Mané, melhor... Pelo amor de Deus, minha gente, pelo amor de Deus, vamos com calma. Vamos com calma aí. Estamos falando aqui de um cara que pegou o Maracanã, tinha quantas mil pessoas aí? 110 mil pessoas. 110? 110 mil pessoas. Se qualquer um desses aí que os caras consideram como fenômeno, pega aí um estádio com 120 mil pessoas hoje, eles entram com as pernas mais bambas do que a do Jacozinho. É verdade. E você saiu nos braços da galera, não foi, Jacó? Da galera, foi. Todo mundo gritando Jacozinho, foi no final do jogo? Todo mundo. Na hora para eu entrar, foi 110 mil pessoas gritando. Começou lá atrás do placar. Jacozinho.
Jacozinho. Aí foi, Jacozinho. E aí eu comigo mesmo falava, você me bota logo, senão eu vou cair aqui, não vou poder nem entrar no jogo. Ô Jacó, falando dessa situação toda aí, é importante também destacar que depois de tudo isso você recebeu algumas propostas, né? Depois desse jogo aí, não foi? Quais os times que bateram na tua porta e por que naquela oportunidade você não aceitou propostas, por exemplo, para deixar o CSA, que era o clube que você defendia, para poder viver essas experiências aí? Se eu for contar os clubes que se interessaram, que me procuraram, a gente vai passar... Do Brasil e fora, cara? No Brasil, fora não, só do Brasil. Todos os clubes grandes, inclusive a Aguinaldo Timóteo disse que ia fazer show para me comprar para o Botafogo, aquela coisa toda, Flamengo, Cruzeiro, botou 800 milhões de Cruzeiro lá para aquela loucura toda. E eu pensando que eu ia sair, né? Eu ia sair. Mas depois eu descobri que o CSA naquela época era passe preso, né? Era do clube. Aí estavam querendo que eu ganhasse, em 85, ganhasse o campeonato para depois me negociar. E aí foi que eu, cabeça de criança ainda, garotão, aí comecei a brigar com o pessoal lá e terminaram me vendendo para o Santa Cruz por 400 milhões de cruzeiro. Olha só, quer dizer que você poderia ter pego naquela oportunidade, ao invés de muito Cruz, mais. Um Botafogo, né? Poderia ter pego um Fluminense, né? Um Flamengo, um Vasco. Se eu caio no Rio, era a seleção brasileira tranquilo. É importante. Ô Jacó, falando um pouquinho ainda dessa situação, até para a gente encerrar aqui o programa de hoje. Nós estamos aqui na véspera de uma semifinal de Campeonato Alagoano. E você tem acompanhado, claro, o Campeonato Estadual, né? Como é que tem sido, por exemplo, o campeonato em termos de nível de disputa para você? O que é que você tem acompanhado? Quem é que chega melhor, por exemplo? O CSA venceu o primeiro jogo, que pode até parecer fácil essa resposta, mas de repente você tem um olhar mais técnico a respeito desse assunto e dizer, o CSA tem a vantagem do empate, mas não tem nada garantido ainda. Como é que você tem enxergado o Campeonato Alagoano? Eu tenho enxergado o Campeonato Alagoano como um grande campeonato. Eu acho que na nossa época era muito mais disputado, mas hoje o nível está bom, está muito bom. Os clubes do interior, né? Aqueles clubes que a gente achava que não ia chegar lá, está chegando, né? O Cruzeiro, time novo aí na praça, fazendo sucesso, né? O nosso Asa aí chegando também. E o clássico que eu assisti, foi um clássico assim, disputadíssimo. E vai ser no próximo jogo aí na quarta-feira, vai ser um jogão de bola. Sim. Aquele que tiver a oportunidade e fazer, esses aí vai sair com a vitória, sabe por quê? Porque a gente viu São Paulo e Palmeiras. O primeiro jogo foi 3-1 para o São Paulo. E o segundo foi quanto? Uma goleada. Então a decisão é quarta-feira e eu tenho certeza que aquele que errar menos e o que acertar mais é que vai sair com a vitória. Por falar em errar menos, os caras estão brincando de perder gol, né, Jacó? Dá vontade de entrar em campo, colocar o meião ali para mostrar como é que faz, né, Jacó? Falar nisso, eu vou falar algo que acontecia comigo lá no CSA, quando eu era o auxiliar técnico. Eu ia bater na bola, batia aquele bate-pronto que a bola saía rasteirinha, queimando. Assim. E muitos jogadores, aquele Bruno José mesmo, era meu fã. Eu ensinei Bruno José a bater essa bola desse jeito. Quer dizer, o cara chega como profissional ainda com algumas deficiências, né, em fundamentos, né, Jacó? E você ensinava, né? Chega não é com algumas, são muitas. Você hoje em dia só vê jogador bater com o lado interno do pé de dentro. E a gente chama aquele... A batida certa, vamos lá. Como é que é a batida do Jacózinho aqui com a bola? Vamos lá. Pessoal, por favor, aqui. Pode ficar sentado, Jacózinho, aí. Você vai ser tratado como celebridade aqui no programa, tá certo? Pega essa câmera 1 aqui, Pigmeu. Vamos botar no pé do Jacózinho, no pezinho de ouro dele. A batida tem que ser como? Diga aí, vá. Daquela que vai rasteirinha. Da rasteirinha, queimando a grama, como é? Aqui, você põe a bola aqui. Aqui. Ela sai aqui, certo? Certo. Aquele gol que o menino perdeu do CSA, que o zagueiro atrasou do CRB. O Marco Túlio. Ele só errou aquela ali porque ele bateu com o peito de pé aqui em cima. Ele bateu aqui em cima. Se ele pega assim,
Era gol. Era gol. Se ele pega de lado, de 3 dedos assim, isso, né? Aqui, ela né? morria antes, entendeu? Aqui. Entendi. Mas como ele pegou aqui por cima, ela pegou força demais. De pé, né? Entendi. Então isso é que você tem Aquela que saber batida fazer. que o cara mete a força na bola, ela vai com força assim no ângulo, né? Fazendo aquela curva, saindo do goleiro. Sim. Como é que essa aqui você bate aqui. Aqui, essa ó. parte aqui. Isso, Entendi. Olha. Olha. Você vai bater aqui. Aí, vê só, não é bater aqui chutando para frente. Sim. É bater aqui para fazer a curva aqui, assim. Fazer ó. aqui. Ela sai numa linha reta fazendo uma curva igual uma cobra, né? Toda se torcendo igual uma cobra, não é verdade? Isso aí, é verdade. Muito bem. Tá vendo, menino? Tá vendo aí? Aprenda a chutar, viu? Quem chuta de bico? Quem é jogador da tua época que chutava de bico? Não, era muito difícil. Mas o bico é uma opção. Entendi. É um recurso. Né? É um o cara recurso. pode ter ali, Isso, né? é recurso. Você chegou na área, tá sem opção, cercou, você não tem, você bica. Bico porque o bico, você sabendo bater ela de bico, é um tijolo. É o futsal, né? Futebol de salão, na época, a gente treinava muito. Vou fazer uma pergunta fácil para você. Quem estará na final do Campeonato Alagoano, CRB ou CSA? Rapaz, isso é uma pergunta que eu não posso nem responder, porque o sangue é azul, né? O sangue é azul. Por isso que eu disse que a pergunta era fácil, né? O sangue é azul, né? Apesar de eu gostar muito, muito de Marcelo Cabo. Marcelo Cabo, Gabriel, eu devo muito para eles, aprendi muito com eles, são muito meus amigos, a gente se fala direto, mando muita mensagem para eles, recebo mensagem dele e que Deus abençoe tanto o CSA como o CRB. Jacó, quero agradecer sua participação, vou deixar você à vontade na câmera 1 para mandar um recado para todos os seus fãs. Muito obrigado mais uma vez por tudo que você fez e faz pelo futebol de Alagoas. Eu acho que a função de empresário que hoje você abraça não ofusca em absolutamente nada a história que você construiu como atleta e um cara como profissional muito dedicado ao Centro Esportivo Alagoano em muitos anos dessa história vitoriosa que o CSA tem. Então, não custa nada chegar nesse momento aqui e te deixar à vontade para você conversar com o seu público. Jacó ainda está aqui, viu, gente, em Maceió. Hoje foi convidado pela nossa produção. Gostei muito da sua visita. Obrigado. Passou aqui, ó, rapidinho, meia hora, com a sua presença. Mas vou te deixar à vontade. Quero te agradecer antecipadamente em nome de todos da TV Mar, Jacó. Aí, minha galera azulina, todos sabem que meu sangue é azul. Sou azulino, independente de diretoria. Eu sou azulino. Aconteça o que acontecer, eu sou CSA. Eu quero mandar um abraço também para Jequié, a DJ lá, Salles, que Deus possa estar abençoando, suba esse time aí para a primeira divisão do Campeonato Baiano. A todos que estão ligados, porque são centenas, milhares que eu mandei o link para assistir, todo mundo dizendo que ia estar assistindo. Aqui, os nossos grupos aqui, a Mancha, todos que fazem o grupo aqui do Azulão, Pagode do Azulão, vamos estar juntos e vamos conseguir o nosso título e o nosso objetivo, que é o título alagoano e o objetivo maior, Série A. Espero que isso aconteça, tá bom? Tamo junto, que Deus possa estar abençoando cada um de vocês que estão aí na telinha ainda, aí nos assistindo. Deus abençoe a vocês todos e mandar um recado para o mundo, paz, que a Ucrânia acerte com a Rússia e pare essa matança, porque isso não é de Deus. E com o fundo musical da famosa música do nosso Jacozinho, na voz do próprio Jacozinho, nós vamos encerrando esta edição do programa Canal Esportes. Jacozinho, solta o gogó aí, muito obrigado mais uma vez. Amanhã estaremos de volta a partir de 11h30 da manhã para mais um Canal Esportes. Maradona lançou, Jacozinho partiu, Figueiredo ficou, Cantarelli caiu e a torcida gritou, é gol, de Jacozinho, é gol, é gol, de Jacozinho, é gol, foi assim que a torcida gritou.